Bom, a gente estende o assunto aqui para o nosso estúdio com o psicólogo e nosso colunista, Alexandre Brito. Muito bem-vindo. Bem-vindo de volta, Alexandre. Antes da gente falar da parte, digamos, mais técnica dessa história, eu quero te perguntar se você tem alguma memória afetiva, algo que você te desperta esse gatilho em relação à infância. Tenho sim, Cacá. Eu acho que quem não tem, né? Eu estava até pensando nisso vindo para cá e eu lembrei dos encartes de CD. Eu ainda tenho alguns CDs em casa. Você gosta de música, Adoro música. E quando eu olho os encartes, é como se eu me atualizasse naquela época em que eu vivia, porque no encarte eu olhava os detalhes dos desenhos, das letras, né? Então isso me faz voltar para essa época em que aquela música tanto fez sucesso, mas também me marcou uma época. Então isso, hoje vendo esse encarte, eu tenho essa memória afetiva. E você, Cacá? Eu tenho uma memória degustativa, eu acho, que assim me adorava quando eu adorava roubar molho. Molho da minha mãe. Minha mãe estava fazendo molho para fazer. Você era um ladrão de molho, né, Cacá? Eu adorava ir lá e fazer um pão com molho. Só isso. Brincava com ela brincava comigo também, mas eu adoro essa imagem de no domingo de manhã ela preparando o molho e eu indo lá, pegava um pão de sal, pão francês e fazia um pão com molho básico. Sensacional. Olha só que curioso, esses dias eu passei um pouquinho mal, fiquei afastada inclusive, né? E à noite meu marido falou assim, vamos fazer só uma galinhada, tipo uma sopa com arroz e frango e legumes, né? Quando eu coloquei na boca, eu lembrei da minha infância, minha mãe fazendo pra gente. Nossa, isso é fantástico. É fantástico, eu me emocionei no momento. Eu acho que até melhorei rápido por conta disso. Tá vendo como ajuda? É essa ideia da memória afetiva mesmo, né? Por que ela acontece? A memória afetiva é como se fosse uma atualização de algo que passou, mas aquilo que passou volta como se fosse atual, real. Você sente aquilo ali, né? Então, é quando um sentido nosso, qualquer sentido, o olhar, o escutar, o paladar, a própria pele também. Às vezes até momentos de clima podem despertar, né? Uma memória afetiva, às vezes uma chuva, etc. E porque nós temos o inconsciente. O inconsciente, assim, tecnicamente, para que a gente chegue à compreensão, ele é atemporal. O que isso significa? Que ele não separa passado, presente e futuro. Então, quando eu tenho uma memória que me traz uma lembrança, como não tem essa distinção para o nosso inconsciente, eu vivo aquilo que passou como se fosse hoje. Ele se atualiza em mim e eu vivo como se fosse agora, né? Tanto que isso é a memória afetiva, a gente está falando para algo do bem, do bom, que faz bem para a gente. Tanto que quando a gente também vai trabalhar traumas, eles também são tão atuais e não parece que são tão passados, eles são muito presentes. Então a memória afetiva é isso, é quando um sentido se atualiza de uma experiência em nós, né? Tem um documentário do Paulinho da Viola que é sensacional, que fala sobre o tempo, da relação dele com o tempo. E tem uma frase que eu gosto muito que ele fala que ele não vive do passado, mas o passado vive nele. Ou seja, é isso, você revisita coisas que estão ali, estão latentes na sua memória, na sua... Estão latentes e presentes, Cacá. É que a gente não consegue ter acesso a todas as lembranças. Sim. Mas se a gente fizer um trabalho mais minucioso, você vai lembrar o que você almoçou ontem, na segunda passada, retrasada, e assim vai. Porque tudo permanece em nós, só que a gente não fica o tempo todo lembrando. E algumas dessas lembranças são carregadas de afetos. E quando tem alguma coisa na vida que dispara, vem essa sensação gostosa, prazerosa, que faz bem, né, Andressa? É verdade. Agora eu soube que você fez uma enquete no seu Instagram, né? Perguntou para as pessoas o que despertava a memória afetiva nelas. A gente está vendo uma delas aí, ó. Pé de moleque, não foi? Exatamente. Olha o que a pessoa escreveu. Tá bonito. Ela escreveu o seguinte, ó, que ela lembrou do pé de moleque que a minha bisavó fazia e reunia todos os bisnetos para comer. Olha só, então temos esse exemplo aqui, temos mais exemplos também, né? Pode ir falando que a gente tem imagem. Olha, colocaram assim, ó, tô de férias, eu não vou falar esse aqui, não vou entregar a Lise não, tá? Vamos lá, deixa aqui entre nós. Tô de férias e milho de praia tá presente aqui, então essa é uma memória afetiva. Outra pessoa colocou fotografias, que faz uma viagem no tempo. E olha essa daqui que legal, flores do pé de jambo. Me lembra uma época muito feliz de infância e pré-adolescência. Olha a imagem, que legal. Eu adoro passear também, quando elas caem, né? Fica com
o piso, né? O chão todo rosa. Todo rosa fica lindo. bonito. Muito bonito. E olha esse exemplo aqui, que interessante, como uma pessoa associou duas coisas diferentes. Ela fala assim, olha, usei um perfume na primeira vez que conheci o mar. Toda vez que sinto ele, sinto estar lá de novo. Muito bom. Nossa, que lindo isso. É muito interessante você ver, Porque o cheiro do mar já é um cheiro forte, né? E aí mais o perfume ainda, que legal. Junta as duas coisas, você vê o quanto é bonito isso. Agora, a gente tem uma seletividade, é uma pergunta mesmo, assim, no sentido de que a gente guarda esses bons momentos de uma maneira mais frequente do que os maus momentos. A gente, lógico, sabe que nós temos os nossos traumas, né, que são bem complicados. Mas esses bons momentos, eles acabam sendo guardados com mais frequência, eles fazem com que a gente revisite essas situações com mais frequência? Sim, Cacá, a gente corre até o risco de ficar nostálgico. Ah, eu sou. Então, corre esse risco, mas sim, ele tem essa aqui, porque toda intensidade faz com que você lembre depois. Então, se é uma experiência ruim, parece que ela fica também. Se é uma experiência boa, por que não ficar também, né? Então, a gente tenta revisitar mais as experiências boas. Então, eles ficam. E uma coisa interessante, Cacá, é que a nossa memória, ela é viva. Não é que você viveu e fica ali como se você fosse um papel em branco. Não, as coisas vão se associando. Igual aqui, o perfume com o mar, com algo de atual. Então, as coisas vão se associando. Então, às vezes, a memória afetiva que você teve e você lembra hoje, talvez na época você nem desse tanta importância como você dá hoje. E aí você tem experiência, vem aquela emoção, aquela sensação boa, que faz com que você valorize algo que talvez você não valorizou tanto, mas a memória vai mudando, então você vai tendo mais sentimentos a partir da lembrança dela com o tempo. Então pode ser que talvez naquela época nem tenha sido algo expressivo para você, mas quando você lembra agora, isso faz uma diferença corporalmente, fisicamente. E lembrando, pessoal, a lembrança ela é real, tá? Se sente no corpo, não é uma coisa assim só imaginária. Não é ela só é real. a lembrança por si só, Não é é por si só. sentimento Isso, mesmo. ela é real, acontece ali no corpo. Agora, o comércio, na verdade, alguns setores já estão entendendo que isso é um nicho de mercado. Por exemplo, eu fui num restaurante esses dias, o nome do restaurante embaixo, cozinha ou culinária afetiva. Afetiva, E quando eu fui, eu escolhi um prato que minha mãe fazia muito quando eu era criança, que era arroz, feijão, couve e costelinha de porco. Muito bom. Gente, quando eu comi, era super simples, não tinha nada demais. Acho que esse é o segredo, né? Era perfeito, era exatamente como minha mãe fazia. Então, assim, é realmente algo a se investir, né? E isso é interessante, né? A gente explorar essa parte, porque faz bem, não é algo, né, ruim. Então, explorar isso, e às vezes você contrata para explorar isso, porque talvez você não consiga desenvolver isso, né, fazer isso por si. Então, a gente vai vendo que vai se apropriando, né, essas questões, porque realmente elas nos fazem bem. E a gente, às vezes, vai querer pagar um pouco a mais para ter também essa experiência agradável. Sem dúvida. Eu vou sair daqui depois e comer um pão com molho. Boa. Muito legal. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigada, viu, Alexandre? Valeu, pessoal. Sensacional.